O Ministério Público Federal denunciou hoje 24 pessoas investigadas na Operação Porto Seguro. A ex-chefe de gabinete da presidência, Rosemary Noronha, e o ex-diretor da Agência Nacional das Águas, Paulo Vieira, fazem parte desse grupo. Os crimes apontados são vários: formação de quadrilha, tráfico de influência, falsificação de documentos e corrupção. Se a justiça acatar a denúncia, todos passam a ser réus no processo. Paulo Vieira, apontado como chefe do esquema, estaria disposto a negociar delação premiada com o Ministério Público. Vila. Bem rápido, é o seguinte, essa operação, ainda bem que essa chama Porto Seguro, porque tem algumas que são terríveis a denominação, mas é o seguinte, essa senhora Rosemary Noronha, eu já disse aqui uma vez, ela tem o que é curioso, depende da pessoa, a gente tende a usar uma expressão. Com o presidente Lula ela tem um relacionamento íntimo, com outros tem outra denominação, com o presidente Lula é assim. Esse relacionamento íntimo, para mim, pouco me interessa, se fosse da esfera privada, mas não, é da esfera pública. E os dois, Lula e Rosemary, cometeram crimes. Crimes. Quais? Primeiro, essa senhora, ela viajou para 28 países. E algumas vezes clandestinamente, sem estar na lista de passageiros. Não teve nenhuma atividade administrativa, a não ser aquela que a gente presume qual seja. Paga pelo nosso dinheiro. Portanto, ela e o presidente Lula têm de devolver por uma ação de reparação esse dinheiro para nós. Segundo, essa senhora mobiliou o gabinete presidencial aqui, que o presidente viu. Isso chama-se improbidade administrativa, no mínimo, com dinheiro nosso. Portanto, ela tem de devolver esse dinheiro. Terceiro, e aí o presidente Lula também está envolvido. Ele nomeou pessoas que cometeram esses crimes. Essas pessoas estão aí nomeadas pelo ex-presidente Lula, que é copartícipe nos crimes. Então, na hora de indiciar, o Ministério Público precisa ter coragem. Precisa ter coragem. Não é pegar os peixes pequenos. Quem cometeu esse crime também é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É que ele é o Pedro Malazartes. Ele acha que ele é esperto, como diz Marco Aurélio Melo. É safo. Para mim ele não é. Ele é o réu oculto no mensalão e ele sabe que tudo foi feito dentro do Palácio do Planalto, com reuniões clandestinas, como disse Joaquim Barbosa, num dos seus votos, e agora ele é partícipe disso tudo. Eu quero ver se o Ministério Público, finalmente, no mínimo, vai indiciar o ex-presidente Lula, que está fugido no exterior, que só responde... Não, ele vai ao exterior e diz assim, é mentira e vai embora. Não, ele deve explicações ao povo brasileiro. Ele gastou o nosso dinheiro, cometeu crimes de... Se estivesse no exercício, era crimes de responsabilidade. Ele não pode ir embora. Eu não sou... Se tem bananas no Brasil, desculpe a expressão, eu não estou entre esses. Eu quero que ele devolva o meu dinheiro. Se ele queria viajar com essa senhora, viaje com as duas aposentadorias que ele recebe. E não com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. E os crimes cometidos... Alguns de bilhões, alguns não é só do erário, do meio ambiente, favorecendo Gilberto Miranda, do esquema do... Gilberto Miranda, telespectador, é o irmão do Egberto Batista, que arrumou a Miriam Cordeiro e colocou na televisão em 1989, sabe contra quem? Contra Lula, olha como a história dá voltas. Portanto, se ele não tem caráter, eu tenho, e eu quero que ele apareça e diga ao povo brasileiro, por que ele viajou com essa senhora, quem pagou suas despesas e por que ele nomeou essas pessoas. E há provas. 120 Este candidato a vereador teve 168 votos na última eleição. Mas na quarta zona da sexta sessão eleitoral, nenhum. Curioso é que ele vota lá. O senhor tem certeza que não errou o número? Com certeza. Quando saiu o resultado, o espanto. Em casa, 15 pessoas votaram em uma mesma vereadora. Mas a candidata da família não recebeu um voto sequer. Eu daqui votou tudinho, não sei aonde foi. Em regiões mais afastadas das grandes capitais, a situação é parecida. Muita gente desconfia do destino do voto. Modernas urnas eletrônicas são capazes de transformar o que se enxerga na tela em outra coisa. É o que afirma quem entende de tecnologia e informática. É possível você querer votar no candidato e a urna registrar que você votou em outro. Basta que arquivos programados para isso sejam colocados na urna eletrônica. Estes irmãos descobriram indícios de fraude nas eleições de Caxias. Um é analista e administrador de sistemas. O outro, programador, especialista em segurança da informação. Com permissão judicial, checaram urnas de 10 sessões eleitorais. Em um relatório, concluíram que houve manipulação dos equipamentos. A caixa preta dessa urna, ela revelou que elas foram ligadas antes da eleição, em um ato totalmente estranho. Esta é a lista de códigos digitais de uma urna no dia 15 de setembro. 10 dias após as eleições, os arquivos eram outros. Se houver algum problema externo da Justiça Eleitoral, certamente está caracterizada a violação.
Pedimos para 2 especialistas de São Paulo analisarem os papéis e os relatórios. Alexandre Hashimoto é mestre em Sistemas Integrados, Microeletrônica e em Tecnologia pela Universidade de São Paulo. O programa foi totalmente alterado antes das pessoas votarem. Amilcar Brunazzo é engenheiro formado pela USP, especializado em segurança de dados. Desde 2000 investiga o comportamento de urnas eletrônicas. A hora que tem programa lá dentro que ninguém sabe de onde veio, eu não sei o que o programa faz. Ele pode fazer qualquer coisa, pode desviar voto, pode identificar voto, pode fazer o que quiser. O povo anda desconfiado de tudo e de todos, e com razão. Acabo de saber que a Universidade de Brasília, num desafio, descobriu que é possível entrar na urna eletrônica, aquela urna que você coloca o seu voto no dia da eleição. Conseguiu entrar e de 475 votos que foram ativados, eles conseguiram subtrair 474 votos. Ou seja, é possível fraudar a urna eletrônica brasileira. Por isso que os países do primeiro mundo não adotaram este sistema ainda. Porque se uma equipe da universidade fez isto, imagine bem os hackers que andam pelo mundo todo derrubando o site de governos mundiais. Hacks tem em todo lugar, especialistas em entrar em sistema eletrônico. Então, nós estamos vulneráveis e é uma covardia que se faz com o cidadão que confia o seu voto no representante que pensou que recebeu o voto e na verdade foi para outra pessoa. Eleitor brasileiro, povo do Brasil, eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma mentira. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica, é uma trampa e que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil, e sim milhões de palhaços que vão colocar o voto sabe-se lá onde, porque sabe-se lá para onde vai o voto. Eu denuncio que os programas já estão preparados para criar quem vai ganhar e quem vai perder a eleição. E no decorrer do meu mandato, eu vou provar dia a dia nesta tribuna. O sistema eleitoral brasileiro é uma farsa e é uma mentira. Não existe em lugar nenhum do mundo. O Paraguai devolveu as urnas. Na Alemanha é inconstitucional. Em Portugal fazem piadas. E nos Estados Unidos, inadmissível. Esclareço ao povo brasileiro que eu não sou o primeiro que denuncia que a urna eletrônica é uma farsa para eleger quem eles querem eleger. O John Herman falou, morreu. O Enéas falou, morreu. O Clodovil falou, morreu. Povo do Brasil, eu ainda estou vivo. Mas os senhores estão convidados, que já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado, se trouxer as provas das fraudes. Vou trazer. E o promotor público em Ribeirão Preto, doutor Cirilo, é testemunha de que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Hoje, as lideranças, padre, hoje, a liderança, meus amigos do Nordeste aqui presentes, não nascem mais nas lutas, nas brigas, nas ruas, nas disputas, e sim são... Esse aqui é o grande. Tudo está combinado. Quem vai ganhar e quem vai perder. Vossa Senhoria, Carlos Rafael Rojas Jimenez, médico.
Excelência dispõe de 5 minutos. Senhores da mesa, senhores diputados, bom dia a todos. Meu nome é Carlos Jorge, eu sou cubano, brasileiro por naturalização, moro aqui em Brasília há 12 anos e fui convidado hoje para falar sobre o programa Mais Médicos. Neste momento creio que já não há muito para falar do programa, depois da apresentação do senhor ministro, das palavras do abogado e das palavras do deputado Caiado. Meu aporte seria muito pouco. Só quero fazer várias objeções. Primeiro, o ministro falou em sua fala inicial da democracia em Cuba. Senhor ministro, em Cuba não temos uma democracia, temos uma ditadura. Segundo lugar... Presidente, eu peço o respeito do plenário, principalmente a um convidado. Por favor, presidente, peço aqui. Pessoas podem não concordar, mas respeite. O ministro não falou que não há democracia ou que há em Cuba. O ministro não tocou nisso. Sim, falou. O ministro falou. A palavra, por favor, a palavra do convidado está garantida, por favor. Então, segundo lugar, os médicos cubanos que vêm aqui não vêm a fazer pós-graduação. Não vêm a estudar, são todos formados, pós-graduados, especialistas, com mestrados e doutorados. Son óptimos médicos mis colegas cubanos y yo tengo que falar eso. Yo no estoy contra en ningún momento do programa Mais Médicos. Es muy bom. Brasil precisa. ¿Y por qué precisa? Porque hubo un descuido total de las autoridades del país con la salud de este pueblo brasileño. Y ahora, de una manera emergente, tiraram o programa Mais Médicos, que estava preparado há mais de um ano, porque estes cubanos se estavam preparando em Cuba para vir a Brasil há mais de um ano, dando classes de português e preparação sobre o SUS. Não é coisa nova para os cubanos. E outra coisa, ele fala que os cubanos não precisam ter um vínculo empregatício aqui, porque tem um vínculo empregatício em Cuba. Senhores, ¿você sabe cuántas horas trabaja un médico cubano por semana? Entre 60 y 70 horas. ¿Y sabe cuánto gana por mes? Entre 60 y 70 reais. Es una vergüenza que médicos ganen eso. Por eso cuando vienen para aquí, les ven muy felices porque aquí van a ganar 200, 300 dólares y el resto va a embolsar o patrón. O explorador. ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el explorador? Es el gobierno cubano. Son los hermanos Castro, la dictadura cubana que explora a ellos en contuvenio con el gobierno de la señora Dilma, que está apoyando que la vida de estos médicos sea en esas condiciones. ¿Por qué ellos no vienen como los otros? ¿Por qué estos médicos no ganan su salario integralmente? ¿Por qué no tienen derecho a entrar y salir cuando quieran? ¿Por qué no pueden pedir asilo político? Porque es un contuvenio entre el gobierno de Brasil y el gobierno de Cuba. Señores, basta de dictadura, la última dictadura que queda en América. Basta de apoyar el gobierno de Castro. Basta. Quien apoya al gobierno de Castro ensucia sus manos de sangre. Tanto el PT como todos vocês. Lembren que estos cubanos no vienen aquí por solidaridad. Sí, son muy solidarios, pero tienen que venir para ganar 4 reais y poder ayudar a su familia. Muy obrigado. La dictadura cubana que explora a ellos en contuvenio con el gobierno de la señora Dilma. Quien apoya al gobierno de Castro ensucia sus manos de sangre. Tanto el PT como todos vocês. A Polícia Federal descobriu uma fraude no Bolsa Família na região de fronteira com o Uruguai. Entre os beneficiários do programa foram identificados até estrangeiros.
e gente que já morreu. Endereços falsos foram o ponto de partida para a investigação da Polícia Federal. Este terreno baldio, uma caixa d'água e até uma antena de telefonia aparecem como residências de eleitores na cidade gaúcha de Barra do Quaraí. Os moradores, na verdade, seriam uruguaios que continuam do outro lado da fronteira com o Brasil. Uruguaios são atraídos por políticos com a moeda de troca, o oferecimento de aposentadorias, de benefício do Bolsa Família, para que em contrapartida se inscrevam perante a Justiça Eleitoral como eleitores. Na próxima eleição, dão o voto a quem presta esse favor, por assim dizer. No programa do governo federal do Bolsa Família, só podem ser beneficiados os estrangeiros que vivem legalmente no Brasil. Mas no país vizinho, encontramos este homem que já sacou R$ 716 este ano. Sem saber que estava sendo gravado, ele confirma o endereço em Belo Unión, no Uruguai. O senhor reside na 14, na rua 1457. Rua Saúl Fácil 1457. Do lado brasileiro, mais fraudes. Funcionários da prefeitura recebem o benefício sem ter direito. Agora, no caso, o cadastro está meio irregular, assim, porque eu não arrumei, faz acho que uns meses que eu não arrumo. Mas recebo, porque eu acho que era do meu benefício receber. Até quem já morreu recebia o Bolsa Família. No portal da Transparência consta que Márcia Ortiz Dedeco fez saques até janeiro deste ano, mas ela faleceu em 2010. A irmã dela, que trabalha na Secretaria de Assistência Social, onde é feito o cadastro para o programa no município, não soube explicar a falha e não quis gravar entrevista. O Ministério Público do Rio Grande do Sul já denunciou 28 pessoas à justiça por fraude eleitoral, que prevê até 7 anos de cadeia. No governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, disse que ainda não foi notificado oficialmente das investigações, mas em nota admitiu que já recebeu outras denúncias de pessoas que ganham benefício mesmo morando fora do país.